Bom dia, pessoal, tudo bem? O Marcos. Vamos retomar um pouco a parte do circuito elétrico, da montagem do circuito, para fazer uma revisão, tá? Essa semana uma revisão só, então voltamos às nossas atividades na outra semana e vamos retomar a montagem do circuito elétrico. E quem tem o slide das apresentações do Google, eu vou pedir para abrir no computador e acompanhar por ele para poder saber assim do que eu estou falando, né? Então, em primeiro lugar, vamos lá no Google Apresentações, abrir aqueles slides, que o título um deles é Analisando um Circuito Elétrico, né? Então é esse que eu quero que vocês peguem. Analisando um circuito elétrico, montando, o primeiro slide, o título é esse, né? Mas o arquivo vai como montando um circuito elétrico. Então, vamos ver corrente, resistência, tensão e a primeira lei de Ohm, antes de falar da parte de dimensionar, né, o circuito elétrico também. Então, a corrente num circuito, a eletricidade, a energia elétrica, ela é o movimento dos elétrons que fluem pelos fios, né? Pela fiação pelos fios. Em uma casa, por exemplo, a fiação feita dentro de casa, ela vem da rede elétrica que está na rua. Esses fios eles passam pela caixa de energia. O que é a caixa de energia? Caixa de energia é a parte, né, da casa onde se juntam os fios que vêm da rua e vão entrar para dentro de casa. Esses fios vão ligar as tomadas ou os interruptores. Então, analisando um circuito, rede elétrica, né? A energia elétrica ela começa a ser feita na usina hidrelétrica pelo dínamo, que é um aparelho que transforma a energia gravitacional da água em eletricidade pelo movimento das pás essas pás ao girarem, elas movem um eixo e esse eixo ele está ligado ao eixo do dínamo, né? E ele ativa, ele move o eixo do dínamo e o eixo do dínamo passa a ter uma energia, né, mecânica, uma energia móvel, e ele começa a acionar os polos elétricos dele, o polo positivo e o polo negativo. Aí acionando esses polos, tem uma diferença de potencial entre eles, e a diferença de potencial, ela é o ponto principal, é ela que faz a ter uma energia elétrica no dínamo, né? Que ele possa gerar, para ele gerar uma energia elétrica. Tem um polo positivo, que tem um potencial maior do gerador, e o polo negativo, que tem um potencial menor. Juntos, essa diferença é, é, gera uma energia elétrica, né? Porque o potencial através de dois polos ligados entre si, passa a energia elétrica do polo maior, com potencial maior, para o polo com potencial menor. Essa energia elétrica ela começa a ser gerada no dínamo. Aí do dínamo ela segue o caminho dela como corrente elétrica, né? E segue pelas linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão estão no primeiro slide, rede elétrica. Então, eu pedi para vocês abrirem o primeiro slide, rede elétrica, aonde uma representação do dínamo dentro de uma instalação, né? Fica o dínamo ali, e esse dínamo ele gera energia elétrica. A gente vê os fios sendo ema, é, sendo iniciados nesse ponto, eles são o começo da linha de transmissão da energia elétrica. Então ela começa a percorrer esses fios e ela vai se encaminhar para as linhas maiores, né, com fios mais densos, com capacidade elétrica maior, né, com uma
capacidade de conduzir corrente elétrica maior e de suportar uma voltagem maior, né? São fios com uma outra especificação, são mais densos e eles continuam a linha de transmissão. Aí recebem a energia elétrica, passa por esses fios e continua a linha de transmissão. Depois, continuando o caminho, a gente vê o transformador, né? Um transformador é um aparelho que ele tem duas bobinas, ele usa duas bobinas, duas espiras, né? Que são bobinas, são circuitos verticais ou horizontais enrolados, né? Com várias voltas, são espiras enroladas e essas espiras enroladas formam uma bobina. Tem uma bobina na chegada, que a gente chama primeira, e uma bobina na saída, que a gente chama segunda. Aí as bobinas juntas, lado a lado, elas, modificam a voltagem da energia elétrica pela lei de Faraday. Porque se chega a corrente elétrica na primeira bobina, percorre ela, né? Percorre essa bobina e vai alterar o sentido do campo magnético que está ao redor dessa bobina, né? Então essas espiras elas estão sendo percorridas por corrente elétrica e gera um campo magnético variável, né? Imagina essa caneta azul indicasse o sentido do campo magnético e você veria ele variar para cima e para baixo, né? Ter a variação dele, alternando o sentido dele, e isso chega na segunda bobina. Porque se a segunda bobina que está junto da primeira, ela percebe um campo magnético variável, induz uma corrente elétrica, né? Então isso gera uma corrente elétrica induzida na bobina 2, começa a percorrer ela, dá várias voltas, percorrer a bobina 2, e é uma corrente que ela tem um diferencial, porque ela é induzida, então ela não é igual à primeira. Mas o que gera energia elétrica, pelo que a gente sabe, é a diferença de potencial, né? Diferença de potencial entre um polo positivo e um polo negativo. E você tem isso. Se esses polos estão mais perto entre eles, tem a relação E é igual a V vezes D, que expressa que aliás, é V igual a E vezes D, né? Que expressa que o potencial elétrico ele varia. O potencial elétrico varia com a distância, né? Se você pegar uma distância maior, a diferença aumenta porque o polo positivo fica mais longe do polo negativo. Então, isso quer dizer que se você tem mais voltas, né, enroladas, um maior número de voltas, aumenta a distância entre o polo positivo e o negativo. E isso gera um potencial elétrico maior. E se tem menos voltas enroladas, diminui a distância e gera um potencial menor. Aí você tem uma corrente induzida menor. Então é proporcional ao número de voltas da espira. Se tem menos enrolamentos, menos voltas, a energia elétrica é menor, porque a diferença de potencial é menor, e também a relação do campo magnético na espira, que em espiras quadradas ou circulares, o campo é inverso do raio, né? Então, se o raio da espira é pequeno, o campo ao redor dele é maior, né? Tem a relação do B, UI, dividido por 2πd, né? D é a distância da espira circular ao centro, se fosse um eixo dela, né? Passando pelo meio das espiras. Então, esse centro das espiras, né? Ele tem um eixo, e a distância da espira circular ao eixo é o D. Então ela é inversa do campo. Quanto menor a distância, maior o campo magnético que está passando pelas espiras. E ao mesmo tempo, se tem menos voltas, a gente tem aí a gente usa o N, né? Que a gente coloca o N, acrescenta o N na relação do campo magnético, que é proporcional ao número de voltas. Também, se você tem mais voltas, tem um campo maior passando pelas espiras, né?
Então, essa é a relação B é igual a N UI dividido por 2πd em espiras circulares, tudo bem? Então, o campo fica proporcional ao N. Eu vou colocar essas expressões depois na descrição, né, aqui na parte de baixo do vídeo, para vocês poderem ver. Então, se a espira tem um raio menor, o campo magnético dela é maior, é inverso do raio. E se tem mais voltas na espira, tem mais campo. Se tem mais campo, tem mais energia elétrica, né? Tem mais voltagem. Então, isso também mostra que quanto maior é o número de voltas, maior é a diferença de potencial, lá de cima até a saída da espira lá embaixo. E quanto maior a diferença de potencial, maior é a energia elétrica que está percorrendo a espira, mais intensa ela fica. Isso aumenta a corrente elétrica também, não aumenta? Então, a corrente elétrica ela fica maior e ela é proporcional ao número de voltas enroladas da espira. Se a gente tem menos voltas enroladas, o campo, a diferença de potencial fica menor, a energia elétrica fica menor e a corrente que passa pelas espiras fica menor. Então o que a gente tem no transformador é isso. A segunda espira ela tem menos voltas nela, e gera uma energia elétrica menor, uma diferença de potencial menor entre o alto e embaixo dela. Essa diferença menor, ela gera essa corrente induzida é menor. Então, sai uma corrente elétrica menor da segunda espira do que a que entrou na primeira espira. Sai uma corrente menor. E ela continua indo pelas linhas de transmissão. Aí ela vai sendo enviada pelas linhas de transmissão e chega a... Aí eu vou pedir para vocês passarem pro outro slide que mostra a chegada perto das cidades, né, na zona urbana, perto de casas aonde tem os postes, né, a fiação da rua. E veja a diferença. Volta no slide anterior para vocês verem a voltagem da corrente elétrica quando ela tinha saído do dínamo, do gerador na usina, e de quando ela chegou nos postes do lado da casa. Então aí a voltagem é 110 a 220 volts. Olha como diminuiu a voltagem da corrente elétrica, porque ela passou por transformadores e na concessionária, que é quem distribui, né, a companhia que distribui a energia elétrica, eles reduzem ainda mais um pouco a voltagem e a tensão fica menor. Aí a tensão reduzida ela chega a esse ponto de 110 ou 220 volts. Aí ela entra nas casas. Quando ela entra nas casas, ela chega então, a fonte de uma casa é de 110 ou 220, tudo bem? Podem anotar no caderno quais as fontes que a gente utiliza em casa, 110 e 220 volts, tá? São esses dois valores. Então, os fios, os cabos que a gente usa para instalação elétrica de tomadas e interruptores de valores de tensão nominais, né, de 110 a 220, não mais que isso. Eles suportam no máximo 220, é o que eles chegam de receber energia elétrica. Né? Se for maior, o disjuntor desarma e o circuito ele abre. Vocês lembram que o circuito aberto, a gente vai falar daqui a pouco, aqui é um circuito fechado, né? E aqui é um circuito aberto. Aí deixa de passar a corrente elétrica pelo circuito. O circuito deixa de receber corrente elétrica, tá? Deixa de passar a corrente elétrica por ele com o circuito aberto. E o disjuntor faz isso, ele desarma se ele receber uma corrente maior do que o valor nominal dele. É o valor que ele está preparado para suportar de corrente elétrica, né? Então, acima desse valor, o disjuntor desarma. E nós temos ele nas casas. Cabos, fios elétricos, recebem a voltagem de 110 ou 220, que entra na casa, como vocês podem ver na figura.
essa voltagem é enviada para dentro das casas. Depois ela entra dentro das casas e o lugar onde ela passa primeiro, quando ela chega dentro das casas, é a caixa de energia. Essa caixa, ela recebe diretamente os fios que vêm da rua. E de onde ela fica, né? Onde ela fica? No primeiro cômodo, se é a cozinha, ou às vezes até na parte de fora, também, né? Também na parte de fora, mas geralmente no primeiro cômodo, tá? Essa caixa de energia, pessoal, é onde tem os fusíveis. Os fusíveis são os pontos aonde os fios são é, ramificados para dentro das casas, são ramificados, eles são enviados para o quarto, para o banheiro, para a sala de área de serviço, para a cozinha, e eles são separados e divididos. Então, quando você abre a caixa de energia e vê os fusíveis ali, esses fusíveis são das ramificações dos fios. E a gente vai falar o que daqui a pouquinho, já já. As ramificações dos fios, os fios da caixa de energia sendo divididos para serem enviados para os cômodos dentro da casa. Né? Então tem um fuzil para cada ramificação dessas, e quando os fios chegam para ligar no aparelho, quando eles chegam para ligar no aparelho, numa tomada ou no interruptor, tem outro fusível também. Né? Então isso é a ligação elétrica dentro de uma casa. Então vamos passar do slide para estudar? Transformadores. Terceiro slide passa para o quarto circuito elétrico de uma casa. E nesse ponto eu vou pedir para vocês irem para o quinto slide, um instante só, para falar da fases e aparelhos. Tá? Esse slide fases e aparelhos, ele mostra a fiação chegando da rua, dos postes, e entrando na casa, onde ela passa em primeiro lugar pela caixa de energia do slide, né? Caixa de energia é o lugar onde se encontram todos os fios que chegam da rua e o fusível que é ligado, né? O fusível está atrelado a essas ramificações desses fios, porque eles são ramificados na caixa de energia, ramificados, para serem enviados para os cômodos da casa. Então essa ramificação, ela tem um fusível em cada uma delas. Tem um fusível, vocês veem três caixas de energia aí, né? Geralmente é uma, mas a gente tem aí três. Na verdade, não são três caixas de energia, são três fusíveis, desculpa. São fusíveis, né? Essa figura mostra fusíveis. E a caixa de energia é uma só, é só essa da figura. Três fusíveis, como a gente pode ver na imagem, né? Vocês podem ver. Então, e veja também que para as ramificações dos fios, tem um fusível para cada. Então, vocês veem no fusível 1, tem dois fios sendo ramificados, sendo tirados dali, do fusível 1. Do fusível 2, um pouquinho mais à direita, tem dois fios sendo puxados dele. E do fusível 3, do fusível 3, na verdade, é o anterior, né? Então ele recebe e ele se divide em outros dois fusíveis, tá? Então, o fusível 3, na verdade, é o primeiro e se divide nos outros dois fusíveis. Aí desses outros dois fusíveis são ramificados os fios, né? São separados e puxados a partir dos fusíveis e enviado para dentro da casa, onde eles vão ligar os aparelhos nas tomadas e interruptores. Então continua o desenho. Veja os fios saindo dos fusíveis e sendo enviados para um quarto e um banheiro, né? São dois cômodos aí, tudo bem? Aí no quarto, o que ele vai fazer? Ligar um interruptor na parede. Então o interruptor ele está acendendo uma lâmpada como essa de 110 volts.
E o interruptor que liga essa lâmpada, ele tem uma fase de 110 e um neutro ao lado dele, que a gente pode representar, né? Uma fase de 110 e um neutro do lado. Uma fase e um neutro. E um disjuntor para que está já atrelado, está junto dessa fiação, né, ligado, para desarmar caso receba uma energia maior. Então tem um disjuntor que ele vai abrir, né, se recebesse uma corrente maior do que ele pode suportar, e abriria o fio, abriria o circuito e não passaria mais corrente elétrica nele, né? Então um disjuntor e a fase de 110 em um neutro, para fazer a ligação desse interruptor. Então, como ela é feita, você puxa um fio de 110 ligado no 110, puxa um fio de 110, puxa um fio neutro, que o que é um fio neutro? Ele não está ligado em fase de 110 ou de 220, né? Ele não está ligado a essas fases, ele é um fio neutro, mas ele está junto do fio de fase. Então ele está junto, em paralelo, né? Ele está junto do fio de fase, ele está em paralelo com o fio de fase, como vocês podem perceber, 110 neutro em paralelo. Então o fio neutro ele é só para não sobrecarregar, para não ter uma corrente passando pelo fio de fase maior caso tivesse uma sobrecarga, né, um aumento, e dividiria, o fio neutro divide essa energia elétrica a mais por ele, né? É para proteger. E esse fio neutro ele está em paralelo com o fio de fase, paralelo, então ele está junto do fio de fase. Aí para instalar o interruptor, que vai acender uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada é 110. A gente puxa lá da caixa de energia um fio ligado no 110, um fio de 110 volts, né? E puxa um fio neutro também. Puxa um fio neutro da caixa de energia. Esse fio neutro ele não está ligado na fase de 110, mas ele vem da rua, né? Da rede elétrica da rua. Ele vem esse fio neutro, ele é puxado e ele entra na caixa de energia, mas ele não está ligado a nenhuma fase, ele é um fio neutro. Aí a gente puxa um fio de 110 ligado no 110, puxa um fio neutro e um disjuntor que tá na caixa de energia mesmo. Esse disjuntor ele é parte do circuito do fio de 110, ele está ligado ao fio de 110, ele é parte dele e ele abre se receber uma corrente maior, né? Então, como a gente está vendo, então o que foi feito aqui? A gente foi até a caixa de energia, puxou um fio de 110 ligado no 110, né? E puxou ele até levar esse quarto, né? E passou pelos dutos, né? Pelos conduítes, aqueles puxadores de fio ou aqueles plásticos amarelos, né, de PVC, que são para passar o fio por dentro. Quem já deve ter visto uma reforma assim, ou assistido a uma reforma, né, dentro de casa, percebido aqueles canos amarelos de PVC que são os conduítes, e tem os puxa-fios, né, os puxadores de fios também, que são fios brancos, né, que a gente coloca, prende o fio na ponta dele, o fio assim já com a parte descascada, prende no puxador, né? E leva esse fio para dentro do conduíte e vai passando. Aí chegou igual o desenho, por exemplo, no cômodo onde vai ligar o interruptor para acender a lâmpada. Aí chegou ali no ponto, nesse ponto a gente vai fazer a divisão do fio de 110 em duas perninhas, né, em dois ramos, né, em duas partes ali pequenas,
e ligar o interruptor depois, ou a tomada, né? Então a gente pega o interruptor, prende as duas partes do fio de 110, né? Como seria isso? Pegar o fio, abrir e fazer em dois, né? Fazer igual assim, fazer ele ficar em dois. Esse aqui tá meio enrolado, mas é fazer ele ficar em dois assim, né? O fio ficar em dois e ser aí depois enrolado no ponto metálico do interruptor, né? No parafuso de ferro, na parte de metal, ser enrolado nele e pressionado ali, apertado com a chave, né, de fenda, e você tem ali uma ligação, tá, de um interruptor, e o fio neutro também. Você também liga o fio neutro, você também liga o fio neutro na tomada, no interruptor, fazendo igual, pegando a parte dele descascada, né, com a parte condutora para fora e separando em dois, igual assim, né, que esse tá meio durinho, mas separando em duas partes e também junto com a fase, com o fio de fase de 110, a gente vai com uma chave de fenda, né? Vou representar ela aqui. A gente vai prender a parte condutora no parafuso, no metal da chave de fenda, né? Na parte metálica dela, um e outro. Prende um, né? Com a chave de fenda e prender o outro também na parte metálica do interruptor, né? E prendeu e pega o fio neutro, a fase neutra, separa em duas, pega duas, né? Separa em duas, tá? Igual mostra aqui na figura. Separou em duas, aí vai fazer igual com o fio de fase, né? O 110. Instala no interruptor. O interruptor dentro, ele vai ter para você parafusar nele, né? Aí fica ele dentro do interruptor, assim, ou da tomada, esse fio sendo enrolado ali, sendo preso. Esse também, né? Esse também fio de fase e o fio neutro depois, né? Aí prendemos dentro do interruptor, já aqui na parede, tá? Vocês sabem que uma tomada são aqueles plugs e o interruptor são as chaves, né? Os botões, né? Então esses fios são ligados nos botões ou nos plugs e por dentro, tá? A gente passa eles por dentro, faz a ligação por dentro e depois pressiona com a chave de fenda as duas divisões do fio de fase 110 e as duas divisões do fio neutro de 220, né? Divide em dois também. Queria fazer só para mostrar para vocês aqui, mas esse fio já está usado, né? Então tá difícil de separar, mas vamos tentar só para mostrar o efeito mesmo. Então separou em dois, né? Deu para ver que está separado em dois. A gente, igual o fio de fase 110, né? A gente separa em dois na chegada do interruptor para instalar a tomada e aperta pelo parafuso no receptor do interruptor, né? Como eu falei, é uma entradinha, um orifício, um buraquinho metálico, onde tem um espaço para você prender essas duas partes, né, do fio, da saída dele, quando vai ligar a tomada, você prender as duas nesses orifícios pequenininhos, né, do interruptor, prende as duas do neutro e prende as duas da fase. Primeiro a da fase, primeiro você prende o da fase, depois você prende o neutro. Então primeiro é colocado as partezinhas do fio da fase, ligadas nesse metal do interruptor, e depois vai com as duas partes do neutro e liga no metal do interruptor também. Aí vai ser encaixado por um parafuso, tá?
prenderam com parafuso e depois aí você tem a parte de dentro da tomada instalada. A parte de fora é com o plug, né? Então a parte de fora, o plug, ele já tem contato com essa parte de dentro, né? Pelo próprio plug e depois a colocação da plaquinha, né? Do plug por fora que ficaria a tomada, né? E, ou no interruptor é igual, né? Esses fios chegando pela amarrados, né? Na parte de metal do interruptor aí a gente já tem a entrada, parte de dentro dele. A parte de fora seria encaixada com parafuso. Parte de fora, então, você encaixa com o parafuso, né, do interruptor, que é aquele botão de liga e desliga, sabe? Então, a parte de fora encaixa com o parafuso e você tem ali o interruptor, né? Ali pronto já um interruptor instalado e depois tem aquela placa dele de fora, né? Então essa montagem é só para mostrar o interruptor sendo instalado para acender a lâmpada. Então foi puxado, a gente puxou um fio de 110 e um fio neutro, né? Fase de 110, um fio de 110 ligado no 110 lá na caixa de energia, né? Esse fio estava ligado aonde? Na caixa de energia. Porque a caixa de energia ela tem a fonte de 110 ou a fonte de 220, né? Para dar para casa. E esse fio ele está ligado no 110. Lá na caixa de energia, ele é um fio que está na fonte de 110, tá? Então você puxou um fio do 110 mais um neutro, tudo bem? Para ligar esse interruptor e um disjuntor que está na própria caixa de energia, vocês sabem, tem um disjuntor na caixa de energia, como mostra o slide também, né? E esse disjuntor faz parte do fio de 110. Aí você ligou uma lâmpada de 110 nesse interruptor. Aí você ligou uma lâmpada de 110. Essa lâmpada, esse interruptor, ele depois você tira esse mesmo fio que você puxou de 110, né? Você puxa também um outro fio de 110, né? Para pôr no suporte da lâmpada depois, né? Onde ela vai ser ligada. Então é um fio para o interruptor e depois para a lâmpada puxar um outro fio de 110 também. Esse fio vai estar em paralelo, né, com o interruptor. Então o suporte da lâmpada, por exemplo, a lâmpada é no teto, né? A gente liga o suporte da lâmpada que acende em paralelo com o fio do interruptor, em paralelo com o fio do interruptor, né? Para ter a mesma fonte, né? Elas estarem na mesma fonte, que é a fonte de 110. Lembrando que a lâmpada é um fio de 110. Ela tem uma fase de 110 e um neutro. Uma fase de 110 e um neutro e um disjuntor. Aí vai ligar a lâmpada no teto, no suporte dela, no soquete, né, sendo amarrado no teto, em paralelo com o fio do interruptor. Essa ligação vai ser em paralelo, né, com o fio do interruptor que vai para acender a lâmpada. Tudo bem? Mas para ligar os fios no suporte da lâmpada é a mesma ligação que você ligou o interruptor da lâmpada. Puxou lá da caixa de energia um fio de 110, puxou um fio neutro e dividiu ao meio, assim, sabe? Em duas perninhas cada um. E depois o suporte da lâmpada, ele também tem uma parte de metal que encaixa esses fios e o fio neutro também encaixa esses fios na mesma suporte, tá, gente? Na mesma parte. Depois prende com um parafuso, chaveia, né? Faz uma chave de fenda e você tem o suporte da lâmpada, né? Pendido ali para rosquear. A lâmpada vai acender também. É o mesmo circuito, tá? Então ela está no mesmo circuito do fio que foi ligar o interruptor dela. Então vocês veem na figura desse slide que passando tem um outro
tem um outro slide que mostra um outro interruptor e uma tomada. Ah, e nessa figura tem tomadas também, né? Então a tomada se a gente vai ligar um aparelho de 110, por exemplo, 110 é uma tomada de 110, né? Se a gente quer que liguem aparelhos de 110 ou que usem uma energia pouca, pequena, menor para funcionar, ou até uma energia maior, né, dependendo do aparelho, você vai fazer um ponto de 110 ali, uma tomada de 110. Então, para ligar essa tomada, a gente vai na caixa de energia, puxa um fio de 110, mais um, tá? Mais um fio de 110, pega mais um fio neutro e vai puxando por dentro dos conduítes com passa-fio, chegou até a tomada, o ponto da tomada, né? Aí o ponto da tomada, a tomada é por um plug que você acha em comércio eletrônico, em depósito de material de construção também. Essa tomada você vê que ela tem uma parte de metal por dentro e ela tem uma é igual a instalação do interruptor, a parte de metal por dentro onde encaixa os fios. A gente vai fazer as dobrinhas nos fios, tá? Dobra, dobra, separa em duas perninhas e prende nesse metal, nessa parte de metal dentro do plug. Prende de um lado, são dois, tá, gente? Prende do outro. O fio neutro vai fazer a mesma coisa, separa, faz a dobrinha em duas perninhas, prende de um lado, prende do outro. Prendeu? Aí nos mesmos pontos, no mesmo polo, tá? Prendeu. O que são essas partes metálicas que a gente está falando, né, gente, que tem dentro do plug? É para fazer a diferença de potencial, tudo bem? Então é para receber a diferença de potencial. Uma parte metálica dessa é um polo positivo do plug. A outra parte metálica é um polo negativo. Então, você vai ter entre o polo positivo e o polo negativo uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser a energia elétrica que vai passar mais do aparelho, né? Dependendo do aparelho. Então, a gente vai ter uma energia de 110 volts, né? Numa voltagem de 110. Se a gente usar um plug de 110, se a gente puxar, na verdade, um fio de 110 volts e um fio neutro, puxar um de 110 e um neutro e ligar dentro da tomada, dentro dos metais, que são os polos do plug da tomada, e prender uma perninha num polo e a outra perninha num outro polo, para ter uma diferença de potencial, 110 ou 220, tudo bem? Isso é uma tomada de 110, então a gente puxou um fio de 110 e um fio neutro, fez a dobrinha no fio de 110 e no neutro, ligou uma dessas dobras no polo positivo do metal do plug e prendeu a outra dobra no polo negativo do plug com uma chave de fenda, apertou, ficou bem preso e fez o mesmo com o fio neutro, separou em duas dobras, prendeu uma dobra no polo positivo do metal do plug e outra dobra no polo negativo. Prendeu com a chave de fenda, rosqueou e apertou. Aí você tem um ponto, uma tomada, tá? E ela já pode fornecer energia elétrica, então ela já está ativa. Depois põe a plaquinha de cobertura e você tem uma tomada de 110. Né? Uma tomada de 110 e depois no desenho do slide tem um interruptor, tem um outro interruptor que é uma lâmpada. Esse interruptor ele vai acender uma lâmpada que seja de 110, né, igual a essa. Então é um interruptor que vai acender uma lâmpada de 110. A gente vai puxar da caixa de energia mais um fio de 110 e mais um fio neutro, um fio de 110 e um fio neutro, puxar da caixa de energia para ligar. Então, como vai ser feito?
puxa um fio de 110 da caixa de energia ligado no 110 e puxa um fio neutro. No fio de 110 faz a dobrinha, faz essa dobra, que é para encaixar uma no polo positivo do metal do interruptor, do plug, e outra no polo negativo. E vai prender com a chave de fenda, vai ficar igual um parafuso. Depois pega o fio neutro e faz igual. Faz a dobrinha, faz a dobra, prende uma no polo positivo do metal, a outra no polo negativo, né? Logo depois do fio de fase, né? Fio de 110. Logo depois do fio de fase, o fio neutro e prende. Aí depois a gente vai ter já o disjuntor, ela já veio da caixa de energia, né? Já está na caixa de energia. E depois você parafusa, amarra e você vai ter um interruptor ali, né? Mas esse interruptor, ele vai ligar numa lâmpada, né? Ele vai acender uma lâmpada. Então a gente tem que puxar um outro fio para colocar no suporte para acender a lâmpada. Que fio é esse que a gente vai pegar? Vai puxar outro fio de 110 da caixa de energia e que esteja no mesmo circuito desse fio. Não é um fio separado, é outro fio diferente. É um que esteja no mesmo circuito desse, no mesmo circuito, né, dividindo a tensão, a fonte de 110 com esse. Os outros também dividem, tá? O que vai ligar em outros aparelhos, mas esse aqui é do mesmo circuito, é a mesma ligação. Então puxa um outro fio de 110, fazendo a ligação com esse. E isso, gente, a gente faz como, né? Para puxar um outro fio para formar o mesmo circuito com esse. Quando você vai ligar um interruptor, o fio que liga no interruptor, ele tem que estar ligado ao fio que liga no suporte da lâmpada, né? Tem que ter uma ligação entre eles. E essa ligação, os fios, eles têm que estar juntos. Para eles estarem juntos, a gente pega um ponto desse fio que a gente puxou e, e amarra, né, com uma fita isolante um fio de 110 também, né, porque vai acender uma lâmpada de 110, você está ligando um interruptor de 110. Então esse fio é amarrado, ele está na mesma fonte, do fio que acende o interruptor. Ele é amarrado ali com uma fita isolante, né? Ele é amarrado e ele passa a estar em paralelo, a ser ligado com o fio de fase do interruptor em paralelo, né? E esse fio, sempre a gente descasca a ponta dele, a parte de fora, descasca, e esse fio ele vai ser levado para o suporte, onde vai prender a lâmpada. Esse suporte é onde vai levar a energia elétrica para acender a lâmpada. Esse fio ele vai estar em paralelo com o fio do interruptor. Então, a energia elétrica que vai passar pelo interruptor, que vai chegar ao interruptor pelos fios, vai chegar à lâmpada também. Então, a energia, a fonte, 110, é a mesma, né? Aí vai ter diferenças da corrente e a gente vai ver como é daqui a pouco, porque quando você vai ligar aparelhos no interruptor ou numa tomada, né? E você tem que ver os dados do fio e os dados do aparelho, né? Então a corrente pode ser que seja diferente, mas a fonte em paralelo é a mesma, 110 volts no fio que vai ligar no interruptor, 110 volts no fio que vai ligar na lâmpada, no suporte dela. Os fios estão em paralelo. Então esses fios, o fio que vai ligar no suporte da lâmpada é igual. Ele vai ser igual para instalar ele. A gente pega um outro fio de 110, né, que vai ligar, vai amarrar por uma fita isolante nesse fio que a gente puxou da caixa de energia para ligar no interruptor. Então vai pegar um outro fio, amarra por fita isolante e puxa do próprio circuito um outro fio que a gente vai levar até o suporte da lâmpada. Tudo bem? Então seria um outro fio de 110 descascado, que a gente descascou as pontas dele,
e com fita isolante prendeu no fio do interruptor, né? Prendeu no fio, descascou, tá? Essa parte, descascou também, aí prendeu no fio que ligou no interruptor. Você está vendo a ponta do fio? Essa foi para ligar o interruptor. Pegou um outro fio, amarrou com fita isolante nesse fio e levou esse fio para ligar a lâmpada no teto. Então esse fio fez um circuito em paralelo com o fio do interruptor. Ele fez um circuito em paralelo com o fio. Então ele tem a mesma fonte, ele está na mesma fonte que é 110. E esse fio ele foi levado para ligar a lâmpada. Então esse fio ele vai ser levado para ligar a lâmpada. Ele vai estar na mesma fonte 110 e vai estar em paralelo com esse fio. Tudo bem? Quando esse fio chegar na lâmpada, o que a gente vai fazer? Descascado, né? Ele vai estar a ponta dele descascada e fazer a dobrinha, separar, fazer em dois, né? Para ligar uma perna dessas no polo positivo do suporte da lâmpada, que ele tem um também, e ligar outra perna no polo negativo, para levar essa diferença de potencial pro suporte, diferença de 110 volts. Então a gente vai levar essa diferença para o suporte da lâmpada, aonde tem o fio, né? Aonde tem os polos positivo e negativo do suporte. Então eles vão receber a mesma diferença de potencial de 110 volts. Então vai estar sendo fornecida a lâmpada porque ela foi recebida do fio que está em paralelo com esse fio, tá? Ela foi recebida do fio que está em paralelo com esse fio que ligou no interruptor, então recebeu a mesma voltagem, a mesma fonte de 110 e levou essa fonte até o suporte da lâmpada. Quando a gente acende o interruptor, essa fonte de 110 é levada até o suporte da lâmpada e presa nele. É levada até o suporte e presa nele, né? Esse fio de 110 aqui. É levado até o suporte para dar também. Então, a gente ligou um interruptor na parede de 110 para acender uma lâmpada de 110. E ele tem que ter um fio de 110 puxado da caixa de energia para ligar ele, o interruptor na parede, e um fio neutro também, tá? Então vamos representar o fio de 110 e o fio neutro, né? O fio de 110 puxado da caixa de energia e o fio neutro também puxado de lá, mas preso ao fio de 110, né? No interruptor no ponto de metal, que é onde a gente vai fazer a dobrinha no fio neutro, igual a gente fez no fio de fase 110, dobramos e colocamos depois do fio de 110, o fio neutro, para prender nos polos do interruptor, que ele tem um polo positivo e um polo negativo. E o fio neutro, uma dobrinha parafusada, é presa no polo positivo dele, a outra dobrinha é parafusada no polo negativo. Então a gente vai ter uma dobra positiva, uma dobra no negativo e vai levar também essa diferença de potencial, mas o fio neutro não está levando. Quem vai levar é o fio de fase, tudo bem? O fio de 110 que a gente puxou do 110 lá. Então a gente ligou um interruptor na tomada e depois tem um chuveiro. Para ligar nesse slide, vocês percebem, né? Vocês estão vendo que tem um chuveiro para ligar. Esse chuveiro, ele é um aparelho de 220, então ele liga no 220. E um aparelho de 220, ele não tem só uma fase. Ele tem duas fases ligadas em paralelo também nele. Duas fases em paralelo e uma fase neutra. Então, a gente puxou da caixa de energia, a gente vai ligar o interruptor do chuveiro agora. A gente vai lá na caixa de energia, puxa um fio de 220,
puxa um fio do 110 e puxa um fio neutro, tá? Os três em paralelo. O aparelho de 220 ele vai estar ligado na fase de 220, né? Esse aparelho, para instalar o interruptor do aparelho de 220, a gente faz a dobrinha, faz a dobra da parte descascada do fio de 220 e o interruptor que liga o chuveiro, ele tem o polo positivo e o polo negativo, as partes de metal dele, né, que ficam para dentro. A gente vai amarrar uma perninha no polo positivo, começando pelo fio de 220. Tudo bem, gente? Começando pelo fio de 220, amarrar a perninha num polo positivo, amarrar a outra perninha num polo negativo. Aí você ligou o fio de 220, a fase de 220 nos polos do interruptor do chuveiro. Depois a gente foi lá na caixa de energia, puxou um fio de 110, puxa um fio de 110 lá da caixa, e quando chegar no interruptor para instalar, faz a dobrinha nas perninhas dele, faz essa dobrinha para prender, parafusar uma no polo positivo em cima do de 220 que você fez agora. Aí parafusa uma no polo positivo, a outra no polo negativo do interruptor. Do interruptor, né? Aí parafusa uma no polo positivo e uma no polo negativo. Você vai ter ligado um fio de 110 no interruptor, por cima do fio de 220, né? Então, colocou mais um fio no interruptor. E depois pega o fio neutro, puxa um fio neutro também e faz as dobrinhas dele. Separa, né? As perninhas, separa e liga uma no polo, e leva até o interruptor que você está ligando o chuveiro. Liga uma no polo positivo e outra no polo negativo do interruptor, sabe? Dentro do interruptor, na chegada dele. Então vai ter um polo positivo que a gente vai prender com um parafuso, prender essa perninha do fio neutro no polo positivo também, e depois prender a outra perninha do fio neutro no polo negativo do interruptor, que vai dar uma diferença de potencial. Então, do mesmo jeito que o fio de 220, ele foi o primeiro. A gente dobrou ele, dividiu ele em duas perninhas e ligou uma no polo positivo do interruptor do chuveiro e a outra perninha no polo negativo. O polo positivo ele vai ligar o 220, né? E o polo negativo o zero. Então, uma diferença de 220 volts no fio de 220 que a gente ligou no interruptor. Depois o fio de 110 também e depois o fio neutro. Aí você ligou um fio de 220 no interruptor, depois um de 110 e um neutro. E você tem o interruptor do chuveiro. Então esse interruptor ele tem duas fases e um neutro. E esse aparelho de 220, os aparelhos de 220, eles são ligados em duas fases então, né? E esses fios, gente, vocês percebem então que eles vão ser puxados e ligados. Agora vamos no outro slide, ou no slide anterior, né? Eu vou pedir, na verdade, para a gente voltar para o slide anterior para falar desse slide circuito elétrico de uma casa. Então, circuito elétrico de uma casa. O que tem nele, no circuito elétrico de uma casa? Tem circuitos ramificados. Você lembra que na caixa de energia os circuitos são ramificados e eles são enviados. Uma parte vai para o quarto, uma parte para a sala, uma parte para a cozinha, uma parte para o banheiro, em ramificações, não é? De onde a gente tira essas ramificações? Da caixa de energia. Então a gente pega alguns fios para ligar nos interruptores e nas tomadas, para fazer a ligação
dentro dos cômodos. Então, como você vai fazer nesse? O fio, o cômodo que a gente está vendo no slide, esse cômodo ele tem uma tomada, ele tem um interruptor que acende uma lâmpada de 100 watts, então é uma lâmpada igual a essa de 110 volts, lâmpada de 110, e outro interruptor que liga, acende uma lâmpada de 60 watts, então é uma lâmpada de 110 volts igual a essa aqui também, lâmpada de 110 volts. E do lado esquerdo tem uma tomada. Essa tomada é para ligar um aparelho como uma televisão. A gente vê que ela é um aparelho de 200 watts. Então ela tem uma voltagem, né? A gente liga a televisão numa tomada de 110 volts também. 110. Nesse cômodo a gente vai fazer as ligações. Então primeiro, fomos até a caixa de energia. Puxamos, primeiro vamos ligar a tomada está do lado esquerdo, né? Começando por ela. A gente vai até a caixa de energia, puxa um fio de 110 dela, puxou um fio de 110 e puxou um fio neutro, tudo bem? Igual aqui, puxou um fio de 110, puxou um neutro. O fio de 110, para ligar uma tomada de 110, a gente faz a dobrinha, separa em duas perninhas e quando esse fio chegou no ponto da tomada, a gente amarra, prende ele no polo positivo do plug da tomada e a outra perninha amarra no polo negativo do plug, o que vai fazer esse fio que está ligado no 110 na caixa de energia levar essa voltagem para os polos do plug e levar a voltagem para a tomada. Então a tomada vai estar recebendo uma voltagem de 110, porque a gente fez a dobrinha e ligou uma perninha no polo de 110 do plug, do metal do plug, e outra perninha no polo negativo no metal do plug, né? Então isso é uma diferença de 110 volts sendo enviada para a tomada. Quando a gente liga uma televisão no plug, a gente está fazendo a ponte entre a energia de 110 volts que vem pela tomada e a voltagem que a televisão pode receber, que é uma voltagem de 110 volts. É uma energia elétrica que liga a televisão. Essa energia tem que ser de 110 volts também. Então a gente fez a ponte, e quando a gente fez a ponte, a fonte de 110 que estava sendo levada até a tomada pelos fios, ela vai ser levada para dentro da televisão e a televisão vai ter uma corrente de 110 volts passando por ela e vai, porque a gente fez a ligação, né? E essa corrente de 110 volts é a ideal para a televisão, né? Ela vai ligar os componentes eletrônicos da televisão, vai acionar eles, vai ativar os canais, né? As partes dela. Então, essa voltagem é de 110 volts e a corrente de 110 enviada para dentro da televisão vai fazer ela funcionar. E também a gente vai ligar interruptores. Esses interruptores eles vão estar ligados nas lâmpadas. E as lâmpadas, como a gente viu, uma de 100 watts, ela tem uma voltagem de 110 e outra de 60 watts também tem uma voltagem de 110. Para ligar os interruptores, o interruptor vai acender uma lâmpada de 110, então a gente puxa da caixa de energia um fio de 110 e puxa da caixa de energia um fio neutro. Quando chegar nos metais do interruptor, nos polos dele, né, a gente faz a dobrinha da parte do fio, separa em duas perninhas e amarra, prende uma das pernas no polo positivo do metal do interruptor e a outra no polo negativo do metal do interruptor. Prende nele, né? E isso a gente vai estar levando uma voltagem, uma tensão de 110 até o interruptor, né? Porque o fio é de 110.
E para acender a lâmpada, e depois o fio neutro, né? A gente divide ele em duas perninhas, separa, faz a dobrinha, amarra uma por cima do fio de 110, você pega o fio neutro, né? E amarra uma perninha no polo positivo dele, a outra no polo negativo por cima do fio de fase, né? Do fio de 110, para ligar nos polos do interruptor, né? No polo positivo e no polo negativo. Então a gente amarra uma parte no polo positivo e amarra a outra no polo negativo e prende e amarra, e a gente vai ter levado fio neutro para o interruptor também. O interruptor ele está recebendo uma voltagem de 110, não é, gente? Então essa voltagem, essa fonte, porque ele está em contato com o fio que está ligado no 110, ela tem que ser levada para a lâmpada, para acender a lâmpada. E a lâmpada ela está lá em cima no teto, no suporte. Então, para chegar a fonte de 110 até o suporte da lâmpada, a gente pega um outro fio, amarra no fio de 110, faz um descasco nele, deixa a parte de dentro aparecer um pouco, e pega um outro fio de 110 e prende com uma fita isolante, né? Então vocês lembram, essa parte do fio de 110, essa de branco, ela foi levada até o interruptor, para ligar no interruptor. Esse outro fio branco é um outro fio que a gente ligou no fio de 110 por uma fita isolante para esticar ele e levar ele até o suporte da lâmpada para acender a lâmpada. Então ficou assim. Aí pegou um outro fio, ligou no fio de 110 por uma fita isolante com uma parte dele descascada, tá? A parte tem que ficar descascada para fora para você prender. E o fio de 110 que ligou no interruptor tem que fazer um descasco nele também, né? Abrir ele um pouco por dentro para ligar com este fio que você vai levar para o suporte da lâmpada. Então os fios com as partes de dentro abertas para fora, eles vão ser ligados numa fita isolante. Então eles vão ser presos numa fita isolante. E esse fio de 110 você vai levar até o suporte da lâmpada lá no teto em cima para amarrar a lâmpada, para ligar a lâmpada. Esse fio de 110, ele vai ter, quando você chegar lá no suporte, ter que descascar a parte dele, abrir a parte de dentro dele, né? Deixar para fora e fazer a divisão em duas dobrinhas. Ele vai ter duas perninhas. Uma delas você vai prender no polo positivo do suporte da lâmpada, a outra vai prender no polo negativo do suporte da lâmpada. Então vai ficar dividido duas perninhas, duas dobrinhas para levar a voltagem, a fonte de 110 até o suporte da lâmpada. Por que você vai estar levando uma fonte de 110 até o suporte? Porque esse fio, você lembra que você ligou ele com um fio que você ligou no interruptor e essa ligação amarrou com uma fita isolante? Você fez uma ligação em paralelo, né? Você está fazendo um fio em paralelo, né? E a ligação em paralelo, ela recebe a mesma fonte, a mesma voltagem. Ela vai levar a mesma voltagem desse fio que você ligou em 110, né? Ela vai levar essa mesma voltagem no suporte da lâmpada. Então, esse fio ele vai levar para o suporte da lâmpada uma voltagem de 110. Vai levar para o suporte da lâmpada uma voltagem de 110 lá para o suporte da lâmpada. Vai estar recebendo a mesma voltagem, a mesma fonte. E quando a gente chegasse no suporte, a gente dividia em duas perninhas e amarrava uma no polo positivo do suporte e a outra no polo negativo e levaria, aí teria uma diferença de potencial que é a mesma recebida do fio que você ligou no interruptor, que é uma diferença de 110, né? É a mesma diferença de potencial sendo levada pro suporte da lâmpada no teto. E ela é levada para o suporte e ela é presa nele. Então, a gente vai ter
uma diferença de 110 volts sendo levada até o suporte da lâmpada e vai estar sendo dada. Então vai acender a lâmpada, porque a lâmpada ela é 110. Então ela está recebendo uma corrente de 110 volts e ela está acendendo, ela está ligando. Está recebendo uma corrente de 110 volts também. E tem um fio neutro, né? Não podemos esquecer que temos que pegar um outro fio, nessa parte do fio que você levou até o suporte da lâmpada lá em cima, pegar um fio neutro, fazer a dobrinha dele em duas partes, e depois que você amarrou as pontas do fio que você levou para o interruptor no polo positivo e no polo negativo do suporte da lâmpada, depois você prende as pernas do fio neutro também. Prende uma no polo positivo e a outra no polo negativo. Esse fio neutro vai estar ligado no ponto, no interruptor, no suporte da lâmpada, junto com o fio de fase. Tudo bem? Então você vai ter dois fios levados até o suporte da lâmpada, né? Dois fios. Então esses fios eles vão ligar, vão levar a fonte de 110 que você levou para o interruptor, vão levar essa fonte para o suporte da lâmpada também e vão acender a lâmpada. Nesse cômodo, depois tem um outro cômodo, que é o circuito 2, né, que ele chama. Nesse cômodo a gente tem uma tomada e duas tomadas e um interruptor. Então aqui nós temos aí, para fazer as ligações das tomadas nesse cômodo, a gente vai ligar os fios numa tomada de 110, porque esse aparelho que está sendo ligado nessa tomada é uma geladeira. Vocês podem ver pela legenda, é uma geladeira de 200 watts. E é uma geladeira que pode ser ligada no 110. Então é uma tomada de 110 que vai ligar uma geladeira de 200 watts, né? Então uma tomada de 110. Então para ligar essa tomada de 110, a gente foi até a caixa de energia, puxou um fio de 110 volts, um fio ligado no 110, puxou o fio e levou até esse ponto desse cômodo, né? Desse lugar. E levou até esse ponto. E quando a gente foi instalar, dividiu as perninhas, ou a parte descascada, a parte de dentro do fio que ficou para fora, né? Depois que você descascou, dividiu as duas perninhas, as duas partes, para ligar a tomada. Dentro ela tem o polo positivo e o polo negativo. Então a gente pega uma perninha, liga, prende ela no polo positivo da tomada e depois pega outra perninha e prende ela no polo negativo da tomada. Prende no polo negativo. Uma no polo positivo, uma no polo negativo. Esse fio ele está ligado no 110, não é? Então ele vai levar para essa tomada, para esse ponto, uma diferença de potencial de 110 volts. Então o que você ligar nessa tomada, aparelhos, tem que ter um cuidado com isso, né? Mas o que você ligar vai estar recebendo 110 volts. Então ligamos um fio. E depois do fio a gente tem que ligar um fio neutro, né? Então por cima do fio de fase a gente pega um fio neutro, faz o mesmo, né? Puxa um fio neutro, separa ele, faz em duas perninhas, faz a dobra. Uma perna liga no polo de positivo da tomada, do plug da tomada, que está dentro, liga no polo positivo. A outra perna liga no polo negativo do plug. Então é um fio neutro que vai estar ligado no polo positivo e no polo negativo, por cima do fio de fase. Então, aí a gente vai ter a tomada, né? O fio de fase que está ligado no 110, ele levou uma voltagem de 110 volts para a tomada, porque ele foi dividido assim em perninhas e ligado nos polos, o polo positivo e no polo negativo da tomada. Então ele levou essa diferença de potencial. Aí, o que você ligar nessa tomada, um aparelho, o que quer que você ligue, ele vai estar recebendo, porque ele está fazendo uma ponte
entre o potencial, a diferença de potencial elétrica da rede, do fio que você ligou na tomada, e entre o aparelho. O aparelho ele funciona com 110 volts. Então, ele tem esse número, né? Ele é ligado no 110. Então, ao ligar na tomada que está levando uma diferença de potencial de 110 para o aparelho, o aparelho vai receber uma diferença de potencial de 110 também dentro dele. Então, ele vai começar a ser percorrido por uma corrente de 110 volts, acionando os componentes eletrônicos dele, as placas, né? E os circuitos desse aparelho. Então ele começa a ligar. Então, no caso, é uma geladeira. Então ela vai estar recebendo, assim que ela for ligada na tomada de 110, uma diferença de potencial de 110 volts que vai estar entrando na geladeira, vai estar entrando uma corrente de 110 volts. Tá? Essa tomada, ela tem também uma outra tomada no lado direito, do lado direito mais embaixo, né, mas na parte da direita, aonde a gente tem para ligar um rádio. Então vamos fazer a ligação dessa tomada também? O que nós fazemos? A gente pega um fio de 110, puxa esse fio da caixa de energia, puxa um fio de 110 da caixa de energia, né? Puxamos um fio de 110 e levamos até essa tomada, né? Um fio de 110 da caixa. Então, quando chegou na tomada, divide em duas dobrinhas, faz duas perninhas, a parte de fora do fio já descascada é dividida em duas, e a gente vai ligar essas perninhas nos polos da tomada. Então, uma perninha liga no polo positivo da tomada e uma perninha liga no polo negativo da tomada. Esse fio está ligado no 110, né? Então ele está levando uma fonte de 110 para a tomada. Essa fonte ela vai chegar pela diferença de potencial, que você ligou uma perninha no polo positivo e a outra perninha no polo negativo. Aí deu uma diferença de potencial que chegou na tomada de 110 também, né? Depois do fio de fase de 110, a gente vai pegar um fio neutro e também, como vocês sabem, né, vai dividir as perninhas dele, vai fazer o mesmo, dividir em duas dobrinhas. Uma dobrinha a gente pega e prende no polo positivo da tomada, do plug, e a outra perninha amarra no polo negativo, por cima do fio de 110 que você tinha feito antes, por cima. E liga, aprende, né, aperta o parafuso e liga a tomada. Então ela vai ter uma fonte sendo dada para ela. Depois a gente vai ligar um aparelho na tomada. Que aparelho é esse? Um rádio. Um rádio de 50 watts, ele está ligado no 110 volts, né? Então o rádio, quando a gente põe o fio dele na tomada, a gente faz uma ponte. O potencial elétrico, a diferença de potencial que veio da tomada de 110, ela vai ser enviada para o rádio, para dentro do rádio. Então ele vai ter uma corrente de 110 volts percorrendo ele e ligando ele. Aí tem um interruptor que vai acender uma lâmpada também de 60 watts. Essa lâmpada é igual a essa. Ela tem 110 volts. Para acender uma lâmpada de 110, a gente tem que colocar um interruptor de 110. Para colocar esse interruptor, a gente vai na caixa de energia, puxa um fio de 110 e leva até o interruptor. Esse interruptor ele tem por dentro um polo positivo e um polo negativo. E a gente faz a dobrinha, divide o fio em duas partes, uma polo positivo, uma parte a gente vai ligar no polo positivo do interruptor e a outra parte no polo negativo. Esse fio levava uma diferença de potencial de 110. Ele vai passar essa diferença pro interruptor. Depois a gente pega um fio neutro
e também divide em duas dobrinhas, né? Separa em dois, igual esse aqui, faz duas perninhas. Uma perna a gente liga no polo positivo do interruptor, a outra perna liga no polo negativo do interruptor. Esse é o fio neutro, então ele também vai estar ligado no polo positivo e no polo negativo do interruptor por cima do fio de 110, tá? Por cima do fio. Depois a gente vai ter um interruptor ligado. Ele vai estar recebendo uma fonte de 110 volts nele, tudo bem? Para acender a lâmpada, que é levada no teto, a gente pega um outro fio, descasca um pouco esse fio que a gente ligou no interruptor, né? E coloca um fio, um outro fio também com a parte de fora, a parte de dentro dele aberta, um pouco assim para fora, né? Com o fio descascado. E amarra com uma fita isolante no fio que a gente levou para ligar no interruptor. A gente vai amarrar com uma fita isolante, né? Descascando um pouco o fio que a gente levou para o interruptor também. Amarra o fio que a gente vai levar para o suporte da lâmpada, no teto. A gente vai amarrar esse fio, no suporte da lâmpada e vai levar para o teto. Para acender a lâmpada. Então esse fio, preso aqui no fio do interruptor, ele vai estar recebendo a mesma fonte, a fonte de 110 que este outro estava recebendo, porque esse fio, a gente puxou ele, né, da fonte de 110. E esse outro fio a gente fez ele ligar no primeiro em paralelo. Isso não é em série, é paralelo, porque você vê que os caminhos são diferentes, né? Então esse fio leva para o interruptor, esse fio vai levar para o suporte da lâmpada. Então são caminhos diferentes. Então essa ligação em paralelo, ela mantém a mesma fonte, eles vão estar recebendo a mesma fonte. E esse fio que a gente vai ligar para acender a lâmpada no suporte também tem 110, né? E ele vai ser levado, né, até o suporte da lâmpada. E quando chegar no ponto, o suporte tem um polo positivo e um polo negativo. A gente vai descascar a ponta do fio, né, descascar e deixar a parte de dentro dele para fora, né, igual essa aqui. Deixa a parte de dentro para fora e faz a dobrinha, divide em duas partes, em duas perninhas. E quando chegar no suporte da lâmpada, a gente vai amarrar uma perninha no polo positivo da lâmpada e outra perninha no polo negativo da lâmpada. Vai ficar assim, uma perninha para o polo positivo, uma perninha para o polo negativo. E quando a gente prender no suporte da lâmpada, nos terminais dela, o suporte ele vai receber a mesma voltagem, né? Porque a diferença de potencial no suporte da lâmpada vai ser de 110 também, porque a gente ligou esse suporte num fio de 110. Então esse fio está levando 110 para a lâmpada, e de onde ele está puxando esse 110? Do fio que a gente ligou esse fio em paralelo, né? É o fio que a gente levou para o interruptor. Esse fio ele também tem 110. Então o fio que a gente levou para o suporte da lâmpada, para ligar no suporte da lâmpada, está levando para o suporte também essa voltagem. A lâmpada é de 110 volts. Para ela acender, ela precisa de uma corrente de 110. Quando a gente rosqueia a lâmpada no suporte, a gente está fazendo um contato, né? E nesse contato, a corrente de 110 que a gente levou para o suporte da lâmpada, né? Ela vai passar para a lâmpada, para os filetes, para os filamentos de dentro da lâmpada. Então essa corrente de 110 vai estar sendo levada para dentro da lâmpada. Quando ela percorrer dentro, vai acender, né? Então a gente fez uma ligação de uma tomada com 110 volts de um interruptor. Depois no desenho tem o circuito 3, que é onde a gente vai ligar um chuveiro. Um chuveiro é um aparelho de 220 volts.
Isso quer dizer que para ligar o interruptor do chuveiro, a gente vai ter de puxar da caixa de energia um fio de 220, um fio de 110 e um fio neutro. Um fio neutro também, tá? Porque é duas fases. Aparelhos de 220 são duas fases. 220, 110 e um neutro. Né? E para ligar o interruptor do chuveiro, primeiro a gente começa com um fio de 220, que é a fase que o chuveiro vai estar ligado, né? Ele vai estar ligado aqui. Então a gente puxa um fio de 220 da caixa de energia, puxa um fio e chega ele no interruptor, no ponto do interruptor do chuveiro. Quando chega ali, divide em duas dobrinhas, pega uma parte, divide e separa da outra. Essa primeira parte vai ligar no polo positivo. O interruptor do chuveiro, ele tem polos, né? Ele tem os terminais para você ligar o polo positivo e o polo negativo do fio, né? Que está levando a tensão. Então a gente vai ligar no polo positivo uma perninha e no polo negativo outra perninha. Isso vai levar para o interruptor uma diferença de potencial que é igual. Então esse interruptor ele vai estar recebendo uma diferença de potencial do fio que ligou nele. Essa diferença de potencial do fio é de 220 volts. Ao ligar nos polos positivo e negativo do interruptor, vai estar levando para ele uma diferença de potencial também de 220 volts, que vai estar entrando nos terminais do interruptor, nos polos, entre o polo positivo e negativo do interruptor, essa diferença, né? Então vai estar entrando por ele 220 volts também. Depois, para ligar o fio de 110, a gente vai na caixa de energia puxar um fio de 110 volts, pega um fio de 110, puxa ele e leva até o ponto do interruptor, onde tem os polos dele. Quando chegou lá, divide o fio em duas perninhas, faz a dobra, pega uma e amarra, prende no polo positivo do interruptor. A outra é presa no polo negativo. Esse fio de 110 ele tem uma fase, uma diferença de potencial de 110 volts. E quando a gente prende nos terminais do interruptor, a gente leva para os terminais essa mesma diferença de potencial que vai estar entrando no interruptor. Né? E essa diferença ela é levada para o interruptor, diferença de 110 também, que a gente prendeu ela por cima do fio que a gente levou 220, né? Então, por cima o fio de 110 e ligou. E depois pega um fio neutro, puxa, leva até o ponto do interruptor do chuveiro, faz a divisão entre as duas dobrinhas, amarra uma no polo positivo do interruptor, a outra no polo negativo, e você vai ter uma diferença entre os terminais do interruptor que vai ser de neutra, né? Então vai estar levando essa diferença neutra. Então permanece neutra, tudo bem? Aí ligamos o interruptor do chuveiro com um fio de 220 primeiro, depois um fio de 110 e depois um fio neutro. Foi ligado o chuveiro. O chuveiro, vocês veem, ele é ligado no 220, então a fase que fica ligada dele é 220. E a potência dele é bem grande, né? O chuveiro tem uma potência bem alta.